Olá, crianças! Dando continuidade aos estudos da apostila de vocês, a nossa aula de hoje é a aula de número 3 e o conteúdo de história vai falar um pouquinho sobre os trabalhadores conquistam seus direitos, ainda dando continuidade lá nos direitos dos trabalhadores, certo? Desde a greve de 1917 até a atualidade, os trabalhadores conquistaram direitos importantes. Essas conquistas foram resultado da luta cotidiana por melhores condições de trabalho. Contudo, o processo de conquista de direitos e luta contínua que faz parte da cidadania. Veja alguns dos principais direitos conquistados pelos trabalhadores no Brasil. Aqui então nós temos uma linha do tempo, né? E essa linha do tempo a gente vai ver um pouquinho sobre os direitos dos trabalhadores, ok? Então, em 1927, a imagem aqui falando um pouquinho, 1927, aprovação do Código de Menores, que proibia o trabalho de crianças até 11 anos e instituía restrições para o trabalho de menores entre 12 e 17 anos. Então, essa imagem aqui de 1927, ela é referente a meninos vendedores de jornais no Rio de Janeiro, em 1899. Em 1934, direito a férias para todos os trabalhadores do comércio e indústria, proibição do trabalho feminino em ambientes insalubres, salário maternidade e licença à maternidade. Então, esse foi em 1934. Essa imagem aqui de 1934 é um trabalhador em indústria mecânica em Açaí, no Paraná. Aqui em 1932, antes, né, continuando a linha do tempo lá, em 1932 tem a imagem aqui ao lado que se refere à jornada de 8 horas para os trabalhadores do comércio e da indústria, proibição do trabalho noturno para mulheres e a criação da carteira profissional. Então aqui temos uma carteira profissional, né, de trabalho e previdência social. Ela é utilizada até hoje, né, para os trabalhadores que trabalham em situação formal, né? Em 1963, trabalhadores rurais conquistam os mesmos direitos que os trabalhadores urbanos. Essa imagem de 1963 são trabalhadores rurais durante colheita de cacau em Ilhéus, na Bahia. Então, essa imagem é uma imagem atual de 2015. Aqui em 1986, a criação do seguro-desemprego. Aqui, né, nós temos a imagem do cartão cidadão, cuja função é facilitar o acesso do trabalhador aos benefícios sociais trabalhistas que tem direito. Então, a criação do seguro-desemprego ele foi criada em 1986. Em 1943, aqui abaixo, antes do 86, lá em cima que eu falei, foi a criação, então, da CLT, a consolidação das leis de trabalho, o Código de Lei que assegura os direitos dos trabalhadores. Essa imagem aqui, nós temos a imagem aqui de um gari em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Aqui em 1988 nós temos aqui então a garantia do direito à greve e a proibição da diferença de salário entre homens e mulheres para a mesma função, certo? Então essa também foi uma conquista, né, dos direitos trabalhistas. Essa imagem aqui é uma greve geral em São Paulo em 1989. Aqui em 1940 foi a criação do salário mínimo. Aqui nós temos então as cédulas e moedas do valor em real. E aqui em 2013 nós temos os trabalhadores domésticos conquistam direitos definidos na CLT. Então, essa foto de uma trabalhadora doméstica que foi tirada em 2013.
Então, a todas as datas que eu acabei de falar acima, a linha do tempo, ela se refere a conquistas de direitos trabalhistas, certo? Agora, leia a notícia a seguir, publicada em 14 de novembro de 2012, na seção Esquecidos, da abolição, do jornal Correio Brasiliense. Empregadores acreditam em desemprego em massa no caso dessa regulamentação. Apesar da aprovação unânime em comissão especial da Câmara dos Deputados na última semana, a proposta da Emenda Constitucional 478/2010, que pretende igualar os direitos dos empregados domésticos aos demais trabalhadores no país, ainda provoca muita polêmica. O projeto será encaminhado nos próximos dias ao plenário da Casa, onde terá de passar por 2 votações e então seguir ao Senado. Ao empregador interessa saber exatamente quanto custará a ter uma pessoa que cuide de sua casa, filhos, plantas e animais, caso o texto seja aprovado sem modificações. Cálculos feitos por especialista a pedido do Correio mostra que o impacto no bolso de quem contratará poderá chegar a quase 50% sobre o valor do salário pago atualmente, incluindo gastos variáveis com vale transportes e eventuais horas extras. Então, esse daqui é um artigo que está lá foi retirado lá do Correio Brasiliense em 14 de novembro de 2012. Então, de acordo com o texto acima, responda as questões a seguir. A letra A. Por que o projeto causou polêmica? A número 2. De acordo com a linha do tempo, os trabalhadores conquistaram direitos? Responda. Quem venceu essa polêmica? Então, vocês também vão voltar no texto acima para poder achar a resposta aqui, certo? Número 3. Marque um X na resposta correta. O que aconteceu em 1932? Criação do seguro-desemprego? Criação da carteira de trabalho? Então, vocês vão voltar lá na linha do tempo e vão ver o que aconteceu, então, em 1932. Letra B. Os trabalhadores domésticos conquistaram seus direitos definidos na CLT em 1988 ou 2013? Também vocês vão achar a resposta lá no textinho acima. Em 1963, os trabalhadores rurais conquistaram os mesmos direitos que os trabalhadores urbanos. Essa afirmativa é verdadeira ou falsa? Também vocês vão encontrar essa resposta lá na linha do tempo que a gente acabou de ver logo acima. Número 4. Você sabe o que significa PEC? Pesquise o significado e anote-o abaixo. Aí vocês vão pesquisar essa palavra lá e vão escrever aqui abaixo. O que significa essa sigla aqui? PEC, certo? E a número 5. Qual é a diferença entre trabalhadores urbanos e trabalhadores rurais? Também a gente já falou muito sobre trabalhadores rurais, trabalhadores urbanos. Vocês vão colocar aqui abaixo qual que é a diferença entre essas duas situações de trabalho, ok? Continuidade aos estudos da aula número 3, aí da apostila. Aqui nós temos uma aula de reposição de história. Faça uma pesquisa sobre o salário mínimo e responda as questões. O que é salário mínimo? Letra B. Qual o valor atual do salário mínimo? E a letra C. Na sua opinião, o salário mínimo garante melhores condições de vida ao trabalhador? Explique. Então, vocês irão fazer uma pesquisa relacionada ao salário mínimo para vocês poderem responder as questões letra A, B e C aqui abaixo, certo?
E essa foi então a nossa aula de reposição. Espero que vocês tenham compreendido. Caso ainda reste alguma dúvida, procura o professor lá no grupo de estudo, certo? Tchau e até a próxima aula.